Memórias e... Abuso infantil e implantação de falsas memórias. Ok, maravilha. Quando você der o joinha, eu começo. Beleza? Tá valendo, né? Então tá, né? Depois eu tiro esse pedacinho. Olá, começamos mais um AlphaCast, podcast aqui do Alpha Júris. E hoje estou aqui para conversar com a Júlia Costa, minha amiga, neuropsicóloga, com diversas especializações, com foco em atendimento na clínica, mais para crianças e adolescentes, para a gente falar de um tema muito interessante e instigante, não só no âmbito da psicologia, mas especialmente no âmbito jurídico também. O que acontece muito em demandas, em conflitos familiares, quando litígios são instaurados, que é a implantação de falsas memórias e o abuso infantil. Então, Júlia, eu te agradeço imensamente a presença aqui, mais uma vez, para a gente falar sobre essa temática, e já estamos falando sobre outros temas correlacionados também. Então, agradeço mais uma vez pela presença. Eu te agradeço, né, por estar aqui e poder fazer essa interface entre o direito e a psicologia. Recentemente, eu já fiz uma palestra na Estácio de Sá, exatamente falando sobre essa interface. E é muito importante a gente poder colocar o nosso papel enquanto psicólogo e deixar bem delimitado qual que é o papel do advogado também, do direito, do judiciário e dos magistrados e todos, porque há uma diferença muito grande, mas há uma união muito grande. Sim. É uma complementação do trabalho. Exato. Né? Então, nós temos que ser amigos, antes de tudo. Com certeza. Né? E não inimigos, como a gente vê muito na nossa profissão. Né? Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Hoje, o assunto é espinhoso, que é o abuso sexual e implantação de falsas memórias. Por que desse assunto? Porque nós estamos numa época que o litígio ele se tornou uma briga pessoal. E, a partir do momento que essa briga é pessoal, tudo é feito. Começa com alienação parental. E eu sempre digo, alienação termina com abuso sexual. E como fazer esse abuso, essa alienação virar abuso sexual? Porque, na verdade, 90% não teve abuso, mas ele virou o abuso sexual. Sim. Como fazer isso? Com a implantação de falsas memórias. Por que fazer essa implantação? Que é mais uma prova para incriminar aquela pessoa que você está com ódio. Já dizia Gardner, ele acreditava que 95% dos casos de abuso sexual, no contexto de disputa de guarda, eram implantação de falsas memórias. Sim. Gardner foi um psiquiatra americano, Richard Gardner, que nos anos de 1980... Ele criou a alienação parental e a síndrome de alienação parental. Tem um grande tabu em cima do nome dele, porque dizem que ele era um pedófilo, que ele criou para se defender. Mas eu não vou entrar nesses pormenores, eu vou entrar no que ele fez de bom. Uhum. Né? A minha intenção é pegar as pesquisas dele, pegar o que ele criou e trabalhar em cima disso de forma positiva. Sim. Né? Eu só estou dando essa explicação para não ser criticada depois, gente, que eu estou defendendo Richard Gardner. Avaliar a ciência, a técnica, as questões que são relevantes. Né? Então, ele sempre colocou dessa forma. E eu vejo no viés da psicologia, com um olhar de clínica, que é a realidade. E como que se faz a implantação de falsas memórias? Vou te colocar um caso simples com a sua vida, tá? Seu aniversário de 1 ano, se eu te falar 1000 vezes que você estava de calça jeans e blusa xadreza e seu bolo era azul, 1000 vezes, você vai acreditar ou não? Com certeza. Você vai criar a imaginação sobre isso ou não? E passa até a tangibilizar aquilo, fica tão forte na imaginação que eu falo, será que eu vi aquilo? Mas eu tenho lembrança. Mas será que ela é uma lembrança real ou implantada? Então, exatamente. Então, a implantação de falsas memórias é uma coisa que é muito simples de ser feito. Por um pai, por uma mãe ou por quem seja. Que é repetir várias vezes, contar aquela história de forma repetitiva para a criança, para fazer com que ela acredite. Tem um caso muito interessante que é de Jean Piaget, que foi um psicólogo, um pedagogo, um grande homem, né, da educação, e que ele lembrava com detalhes de um sequestro que foi feito com ele
por uma babá. A babá contava desse sequestro, que tentaram sequestrá-lo, e ele lembrava com detalhes. Sim. Até que não sei quantos anos depois, 20 anos, 25 anos depois, a família recebeu uma carta dessa babá desmentindo tudo. E ele vivenciou aquilo, experimentou aquilo como se fosse real. Como se fosse... Ele acreditava naquilo, como a família também. Só que não foi. E tenho certeza que gerou uma afetação de comportamento neles, de tensão, atenção, estresse. Exatamente. Então, são casos que eu estou contando para mostrar que não é uma coisa, situações raras. São situações comuns. Recentemente, na minha casa, por exemplo, eu conto muito caso de casa para perceberem que eu sou gente como vocês, né? Elas são parecidas, mas uma é morena e outra é loura, mas são parecidas. Uma viu uma foto vestida de Minnie em um aniversário de não sei quantos anos e falou, sou eu, né, mamãe? Eu falei, não é você, é a sua irmã. Mãe, mas sou eu. Eu falei, olha a cor dos olhos, olha a cor do cabelo. Aí eu achei que eu tinha tido uma festa de Minnie. Sempre imaginei uma festa de Minnie. Então, proporcionar e ter falsas memórias, de alguma forma, não é difícil. Não é difícil de ser implantado falsas memórias. Tem um documentário, eu comentei com você, assisti ele algumas vezes, fiz trabalho sobre ele, e ele é mais... Não, me fugiu completamente o nome. Eu vou procurá-lo aqui. Deixa eu achar aqui, quer ver? Fala justamente sobre isso. Deixa eu ver aqui, documentário... Qual que era o nome dele? Daqui a pouco eu vou achar ele aqui, o nome do documentário. Mas fala muito sobre isso, sobre a questão das falsas memórias, da alienação parental, e eu vou até mais além. Tem uma passagem nesse documentário que houve... Eu não sei se tecnicamente seria uma falsa memória, porque a realidade aconteceu, mas ela foi distorcida. As filhas partiram de uma premissa equivocada. E são depoimentos, são reais. Eram 2 irmãs, houve a separação dos pais, e com muita dificuldade, aquele conflito todo. Nesse caso específico, a mãe estava criando muita barreira para o convívio paterno-filial do pai com as filhas. Eram filhas com a diferença de 1 ou 2 anos de uma para a outra. Eram, sim, né, muito próximas. E com o tempo, depois teve o depoimento dele, ele falou, eu desisto, eu não consigo mais, eu não aguentava mais, né? E parou de procurá-las. Mas no início, quando ainda tinha o convívio, a proximidade... Uma talvez com 7 anos e outra 8, ou 6 e 7, a mãe falava assim, hoje o seu pai vai passar aqui para buscá-las, para ir no cinema e depois fazer um lanche. Então, elas empolgadíssimas, tomavam um banho, se arrumavam, colocavam uma roupinha toda bonitinha e iam ali para a porta de casa e ficavam esperando. Real, Maldade. Fato real. Elas tinham tomado banho, arrumado, esperando o pai. Real. E nada dele chegar. Passava 1 hora, elas já cabisbaixas, as 2, né, bem cabisbaixas ali. A mãe chegava e falava, olha, então tudo bem, o pai de vocês não veio, mas a mamãe está aqui, então nós aqui vamos sair. Aí pegava as 2, levava para o cinema, levava para lanchar, substituía o pai porque o pai não veio. Só que ele estava vendido na situação. Ela falava isso numa quarta-feira à noite, por exemplo. Só que ele iria ver as filhas no sábado, que era o dia ali dentro daquele litígio instaurado, ferrenho, que era o dia que ele iria. Quarta, ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo, não era para ele estar lá, ele estava vendido na história. Então, a mãe vendia o pai, vendia as filhas, falava uma mentira, só que aquilo tomou uma proporção tão grande que elas falavam, não, a gente não imaginava isso. A gente tomou banho, a gente colocou roupa, a gente ficou esperando o papai e ele não foi. E, de fato, elas fizeram isso. Mas maiores, que elas entenderam a premissa equivocada, a mentira. Na verdade, antes de tudo, essa mãe fazia uma alienação parental descabida. Ferrenha. Tanto é que no documentário, as 2 falando já com seus 30 e poucos anos, que a mãe não modificou, ficou assim na adolescência, na juventude, sempre.
E só maiores é que elas foram entender, se reaproximaram do pai e ter uma relação com o pai. Mas por elas, hoje elas não têm uma relação com a mãe que elas não dão conta mais. E a mãe é aquilo. Lamentavelmente, elas reconhecem, a nossa mãe é isso daí. E, enfim, e elas tiveram que, para ter uma vida saudável, romper um relacionamento com a mãe, se reaproximaram do pai nesse caso. E falaram, foi muito difícil para a gente, porque tentavam mostrar, será que foi aquilo mesmo? E elas falavam, não, aquilo aconteceu. Só que depois que nós entendemos que aconteceu, mas a partir de uma mentira. Então, quer dizer, além da alienação... Parte aconteceu e parte uma situação não. E dava concretude àquilo. Até porque, como você disse, as falsas memórias de tanto falar, a pessoa acredita e vive e sofre como se aquilo tivesse sido real. Sim. Acho que, eu não sei, me corrija se eu estiver errado. Se uma pessoa acreditar que foi, por exemplo, vítima de um estupro, de um abuso, e não aconteceu, mas ela acredita que foi, ela vai ter reflexos e consequências como se fosse uma pessoa verdadeiramente abusada. Porque o cérebro, ele Você deve ter exemplos assim no seu atendimento. Exatamente. O cérebro começa a produzir em cima daquela memória situações e preceitos, de alguma forma, e consequências em cima daquela memória. Exato. Né? Nesse caso, é sim uma implantação de falsas memórias. Não é uma implantação completa, porque não chegava ao fato em si. Uhum. Mas era uma forma de implantação de falsas memórias, sim. Sim. E essa implantação de falsas memórias, Gardner também colocou muito como síndrome da alienação parental. Sim. E que causava o quê? Ansiedade, transtornos psiquiátricos, depressão, automutilação, autoextermínio e outras coisas como tais. Exato. Né? Então, a gente tem que pensar na gravidade da alienação parental, que culmina num falso abuso feito por falsas memórias, da irresponsabilidade do genitor que coloca dessa forma. Isso gera um dano, assim, gigantesco. Eu não consigo entender que raiva que é essa, que vingança que é essa. Exato. É doentio. A questão não se relaciona, não diz respeito ao filho ou aos filhos. Continua no mundo dos adultos. Se eu quero te ferir, quero te atingir, ou quero te punir por não estar mais comigo, seja homem, seja mulher, não interessa, é comportamento humano. Então, a forma de eu te punir é você não ter acesso ao seu filho. Que eu sei que comigo você não quer mais, o que te interessa é o filho. Então, que você não tenha acesso a ele, porque eu ainda vou sentir algum poder de te... E pela lei manter brasileira, uma relação com né? você, ainda que pelo ódio. Pela lei brasileira, isso se torna o quê? A proibição judicial. Aí vem Se torna isso. medida protetiva. Protetiva, falsas denúncias. E aí vai. Vamos alienar e vamos falar, vamos jogar aqui um abuso sexual até provar que focinho de porco não é tomada, a grosso modo é isso. Exatamente. Traz um distanciamento, traz um transtorno, traz uma investigação, até traz um provar processo. que não teve um abuso sexual, essa criança está afastada do genitor. Exatamente. Ô, Thaís, E continua... Depois tenta fazer uma... Tenta achar... Pode estar gravando, tá? Tenta achar... bate assim, documentário, alienação parental, falsas memórias, que vai ter um nome. Nossa, é famosíssimo, me fugiu da cabeça. Aí, se você descobrir aí, você me fala. Eu acho que é 1 ou 2 nomes só. Se você achar, senão tudo bem, daqui a pouco eu lembro. E a gente tem que lembrar, sabe, de uma coisa muito séria. A memória do ser humano, ela é maleável. Ela é maleável. Você tem uma memória lá de trás que ela vai se mudando com o tempo, ela vai se moldando com o tempo. Uhum. Exato. Então, o excesso de informação da mesma memória, por ela ser maleável, você vai deixando de acreditar no real e começa a acreditar no quê? No que não é real. Mas vive como se fosse. E vive como se fosse, vive numa mentira. E acreditando que é verdade. E acreditando que é verdade. Com as consequências daquela experimentação. E a pessoa que faz isso é de uma crueldade imensa. Porque ela faz em prol de si, sem pensar no que ela está proporcionando para o outro, no caso, para a criança. Exato, exato. Né? Ela está proporcionando um suposto abuso. Então, uma ideia de um suposto abuso, falsas memórias de um suposto abuso. Ela está proporcionando um afastamento indevido. Uma alienação, a gente nem fala da alienação por tamanho ela seja. Sim. Né? E, além, ela está proporcionando uma série de doenças psiquiátricas e psicológicas para o resto da vida. Exatamente.
É muito complexo, né? É um leque de doenças, de transtornos que ela está proporcionando para aquela criança. Né? Tem uma repercussão gigantesca isso daí. Muitas vezes aquilo é induzido também. E eu já notei alguns genitores fomentando e direcionando certas situações ou dizeres para crianças pequenas. Então quando você estava com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu tio, seja lá quem for, ele colocou mão ali, não colocou? Ele fez aquilo, não fez? Induz a fala. Mas muitas vezes, peraí, estava dando banho numa criança. Dar banho é uma coisa, abusar é outra. E induz, cria um contexto, cria uma outra circunstância para colocar aquilo no meio para dar uma outra proporção. E todo mundo, eu tenho que acautelar, esse negócio é sério, então vamos estancar a sangria, vamos te afastar e vamos avaliar. E às vezes um afastamento, depois ele cai, se for o caso. Há casos e casos, mas se for o caso de cair, ok, mas isso pode demorar meses ou anos. E talvez aquela relação nunca mais é restabelecida. Ou seja, será que houve justiça? Tivemos uma decisão, um resultado, mas o dano já tá feito. O resultado nós vamos ter de imediato. Né? Porque uma denúncia de abuso sexual, como você mesmo falou, até provar que focinho de porco não é tomada, principalmente pela justiça, é o afastamento imediato. Né? Então, a decisão já foi tomada. Uhum. Se aquela decisão já foi tomada, já é criado um ódio. Já nasce um ódio, Sim. uma raiva, já nasce um desconforto, já nasce uma série de situações. São várias questões que envolvem ali. Você afasta uma pessoa do filho, você imputa um crime muito sério. Muito sério, que é prisão, assim... Você gera um mal, se isso for uma mentira, uma implantação de falsas memórias, um mal para o maior interessado, que é a criança, que vai sofrer com aquelas consequências depois, se ela internalizar aquilo, acreditar. Então, você envolve muita gente, muita coisa. Muita mentira, né? Eu falo que é muita mentira. É um jogo muito perverso, de muita sujeira. E como restabelecer uma relação, no mínimo amigável, quando uma pessoa sofre isso e aquilo se prova uma mentira. Como restabelecer? É quase impossível restabelecer. Porque a mágoa do passado, ela continua. Não adianta a gente perdoar. Eu te perdoo, Darcio. Mas meu sentimento vai continuar o mesmo. Exato. Por quanto tempo? 20 anos. O espaço e a lacuna de 20 anos, o que aconteceu? A lacuna de 20 anos, o que esse pai perdeu? Exatamente. Né? Você deu um exemplo do banho. Um exemplo muito comum. E muitas vezes a genitora se aproveita muito desse banho. Eu falo muito com os pais quando estão em processo de litígio. Não dê banho na sua filha nem no seu filho. Não fique sozinho na troca de fralda. Dependendo do contexto do litígio, infelizmente... Mas eu sou o pai. Ok, beleza, seu pai. Mas você vai estar dando um prato cheio para falar que você abusou. Uhum. Mas isso é um absurdo. Ok, concordo com você. Mas se proteja. Sim. Vai que. E é muito comum que. Como a gente já falou, existem abusos e eles têm que ser apurados, investigados e punidos. Como há situações que não existem os abusos. Exatamente. Essa é a dificuldade do profissional, né? Dessa interface psicologia e direito, do advogado, do Ministério Público, do juiz, da psicóloga, enfim. Esse é o desafio. Agora, é muito sério imputar algo desse tamanho para alguém, sabedor que é de antemão, que esse alguém não fez isso. É algo tenebroso. Tem uma perita, uma psicóloga, chama Andréa Calçada. Ela fala uma coisa, que quando se cria detalhes, é muito difícil tirar os detalhes. Sim. Mas falou com tanto detalhe, né? Tanta riqueza de detalhes, será que é mentira? Exatamente. Então, isso é muito difícil mesmo, porque vai criando em cima daquele... Vai acrescentando cada vez mais coisas, mais detalhes. Então, o que era original, ele vai sendo aumentado. E aí? Como você não vai acreditar? Como que a polícia, numa investigação policial, ela pega se aquela pessoa ela é danosa, se ela é criminosa ou não? Através dos detalhes. Sim.
Né? Eu vejo assim, por exemplo, como você disse, né? Vamos colocar no exemplo. Imagine, no meu caso, estou num processo de briga, de discórdia, de litígio e tenho uma filha pequena onde ela está comigo. Eu sempre dei banho nela. É aquilo que você disse. Você não avalie o seu contexto. O que está acontecendo? Para ter uma falsa denúncia aqui, que você colocou o dedo na... Não custa nada, você já está numa linha muito tênue. Que ela está peladinha, que você foi lavar a vulva dela e colocou o dedo. Hoje eu dou banho nela. Se ela falar, meu pai põe. Por quê? Porque eu dou banho nela. Exatamente. Agora, dentro de um contexto de raiva, de ódio, nada muda da relação, na verdade, talvez, entre os pais e os filhos. De um contexto muito maior, de um contexto destrutivo. Destrutivo, ou de ganhos, ou de meios indiretos para auferir alguma coisa. Eu falo destrutivo porque está destruindo relações, né? Várias. Sim, exato. Eu vou achar o nome do filme aqui, é que eu estou encucado. Você está encucado com... É a Morte Inventada. A Morte Inventada. Ia procurar de novo. Muito bem. É esse mesmo. Fugiu. A Morte Inventada. Já tem anos esse documentário, mas e ele é liberado no YouTube. Tem lá ele completo. Vale a pena assistir, chama A Morte Inventada. São depoimentos, né, de pais, de mães, de filhos, já na idade adulta, obviamente, relatando acontecimentos assim. É interessantíssimo para estudo de caso, para avaliação. Muito legal. A Morte Inventada. E aí tem uma coisa que é muito mais séria. Quando você desperta na criança uma falsa memória de abuso sexual, você também vai estar despertando na criança a sexualidade. Também. E aí? Olha o dano. Eu tenho um caso em consultório que foi exatamente esse. O pai, eu não sei se é verdade, tá? Que o pai não é santo. Sim. Mas o pai, eu inclusive estou como assistente técnica da mãe. Então, eu acredito que realmente tenha acontecido, mas o pai dando banho de uma criança e uma menininha, ao lavar a vulva da menininha, a menininha gritou e falou que estava doendo. Podia estar doendo porque sabonete é arte. Uhum. E até porque a mão do pai é mais grosseira que da mãe. Uhum. Vamos pensar. Mas a mãe já tirou isso como um abuso sexual. Sim. E pós o abuso sexual, o que aconteceu? Todas as ligações têm hoje uma medida protetiva e todas as ligações é por vídeo. E essa menina está sempre se masturbando. Ela tem o ato de se né, de alguma forma se masturbar, de autocontato imenso. Sim. E aí o meu questionamento, foi por causa desse abuso? Ou foi o que ela ouviu? Sim. É complexo demais. É muito complexo. Mas uma menininha de 4 anos dificilmente iria se masturbar até sangrar. Uhum. Que é o que acontece. Ou vamos considerar, se de fato tivesse acontecido, vamos apurar, mas vamos preservar a criança. Não vamos gritar aos 4 cantos para ela entender aquilo que ela não entende que aconteceu e piorar a situação que já tinha acontecido. Que aí entra numa outra palavra que é de vocês, revitimização. Que é exatamente isso. Exato. Quanto mais você pergunta para a criança, mais vai se criando a história. É o telefone sem fio. Vamos punir o fato e a pessoa e preservar a criança. Exatamente. E tentar a criança tem que ser escutada uma vez ao máximo aquele fato para ela. Uma vez judicialmente. E depois ela tem que ser tratada para esquecer aquilo. Porque se tem essa possibilidade, a depender da idade, do entendimento dela, chegamos a uma conclusão que houve, vamos correr atrás e vamos punir quem tem que ser punido. Mas façamos de tudo para aquilo não gerar nenhuma afetação nela e não gerar nenhum tipo de consequência danosa ao longo da vida. Então, a gente tem a revitimização, de alguma forma, é colocar e deixar presente na memória daquela criança que ela foi abusada. E muitas vezes ela não foi. Mas ela teve que contar tantas vezes que as falsas memórias. Porque feita até por ela mesma, né? Exato. Fica aquela retroalimentação ali. Porque o que acontece? Eu vejo assim, dessa forma. Como que existem pessoas que, de fato, passaram por uma situação de abuso e, dadas as circunstâncias, o momento, o devido acompanhamento, ela conseguiu sair daquilo ali e não sofrer consequências, não trazer prejuízos. E como outras que
não vivenciaram de verdade aquele abuso, mas carregam na memória como se fosse uma realidade e sofrem as consequências. Mas por quê? Porque certamente ela foi tratada. Exato, exato. Como eu digo que não é acontecer ou não acontecer, é o que eu acredito a partir de uma interpretação criada e colocada na minha cabeça. Exatamente. A partir do momento que você vai tratar o seu trauma como psicólogo, o seu problema, você vai contar àquela criança, você vai brincar dentro de um processo de ludoterapia, dentro da terapia comportamental, que aqui é o trabalho, você vai brincar, você vai fazer com que ela o quê? Esqueça aquele fato. Ah, mas ela não pode esquecer, aconteceu na vida dela. Para que ela vai carregar isso pro resto da vida? Qual o ganho? Qual o ganho disso? Só existe um estrago. Se em uma determinada idade isso é possível, maravilha. Vai ter uma idade que não vai ser possível, já vai ser talvez um adolescente, alguma coisa. Entende? Mas dá para entender e saber lidar com aquilo. Dá para moldar aquele pensamento. Exato, exato. Né? Eu falo que a criança e o adolescente, ele é uma grande massinha. Você molda todo o tempo o comportamento, você molda a forma de pensar, você consegue moldar. Você não consegue mudar, mas moldar você consegue. Sim. Então, daí dá a importância da psicoterapia adequada no momento certo e para tirar um trauma. Para que carregar um trauma para o resto da vida? Ah, é um adulto já. Não interessa. Ele procurando um processo psicoterápico, ele vai dar conta daquela situação e vai viver melhor. Sim. Qual que é a função da terapia? Viver melhor. Ai, foi alienação, foi realmente houve abuso, ou foi falsas memórias. Não importa o que foi. A função psicoterápica é que ele viva melhor e dê conta daquilo. Com certeza. Dá a ferramenta, dá a estratégia para poder lidar com toda essa bagagem emocional. Senão ele vai virar a vítima dele mesmo, que é a revitimização. Sim. Então, quem colocou ele naquele papel vai sair ileso. Exato. E ele vai arcar com tudo. E muitas vezes, a partir daquela situação, desencadeia sentimentos realmente de vítima, que todas as outras circunstâncias da vida, aliás, aquela que aconteceu inicialmente, o ponto de partida, passam a ser interpretadas como é só comigo, ou uma perseguição, Sim. ou sou sempre a vítima, ou sou sempre o sofrido. Ele cria um estilo de vida negativo a partir lá daquele ponto que não foi devidamente tratado, acompanhado. Exatamente. Então, ouvir é muito importante. E entender esse fio da meada. Que se tem uma alienação parental, tome cuidado para não ser acusado de abuso sexual. Eu não estou falando que não tem um abuso sexual. Sim. Senão vão falar, a Júlia falou que não vai ter abuso sexual. Não estou falando isso. Pode ter. Se teve, investigue. Sim. Antes de colocar na cabeça da sua criança. E não induza respostas. Induzir como? Na hora do banho, seu pai colocou o dedo na sua vulva? Como foi o banho? Não. Minha filha, você tomou banho com o papai? Uhum. O banho foi igual que a mamãe deu? Olha que legal que você tomou o banho. Se não for legal, ela vai contar. Claro. Deixem aberto. Observe o comportamento, deixem aberto, vá avaliando. Então nem fale, deixa eu observar. Uhum. Agora, produzir respostas, porque a gente também produz respostas, você induz respostas. Claro. Exatamente. Não é aquilo que você quer dizer, mas é aquilo que te dá uma opção de falar. É a mesma coisa que eu te falar. Dácio, está sendo agradável ou não conversar comigo? Eu só tenho sim ou não. Você só tem sim ou não. O que você vai me responder? Você está na minha frente. O que você vai me responder? Sim. Eu te induzi uma resposta. Ou, como foi a conversa com a Júlia? Eu não estou falando que foi boa ou não foi. Me relata como que foi. E os profissionais vão retirando aquilo, vão avaliando dentro de toda uma circunstância. Agora, se eu te perguntar, Dácio, a nossa conversa está sendo produtiva? Está sendo com a finalidade que você gostaria? Acabou. Sim. Está sendo objetiva? Agora, se está sendo boa, sim ou não, acabou. Uhum. A criança não tem saída. Exatamente. Até porque ela é muito tendenciosa
A criança ela é um ser muito puro e empático por natureza. Sim. Então, ela é muito tendenciosa a se comportar conforme aquele que está com ela, seja um cuidador, um pai, uma mãe. Como você já relatou para mim em outra situação, se chega um pai ou uma mãe no seu consultório, mas tem um comportamento, um entendimento a seu respeito, seja ele positivo ou negativo, aquilo faz com que aquela criança, sob os cuidados daquela pessoa naquele momento, tenha uma tendência de se comportar conforme aquele sentimento daquele pai ou daquela mãe, porque nós somos um time, eu quero ser empático, uma troca de energia, você tem que me aceitar. Olha, eu estou agindo conforme. É muito comum, às vezes, a gente ver criança, adolescente, com algum dos pais que é muito depressivo, muito para baixo, essa criança nem se autoriza a ser feliz. Se torna um adulto que, poxa, se eu for feliz, ele copiou. Eu vou trair a minha mãe, porque ela é infeliz, eu não tenho o direito de ser feliz. Aí a gente entra no neurônio reflexo, exato, né? Exato. Neurônio espelho, que é se espelhar naquela situação. E aí a gente retroage para essas situações de uma falsa memória, de um falso abuso, considerando assim. Seu pai fez isso, não foi? Foi. Ou sua mãe fez assim, assado, não foi? Eu vou trair minha mãe? Se eu trair minha mãe e moro com minha mãe, como que vai ser? Então, essa criança tem que estar muito protegida. Sim. E tem que ter um apoio psicológico muito grande para a gente perceber se houve ou não esse abuso. Exato. É uma questão de conscientização de pais e mães, né? Mães fazem de um lado aquelas que estão agindo erroneamente, pais que agem de outro também erroneamente. Então, conscientize. Vocês querem brigar? Então, briga. Mas vamos ter um mínimo de hombridade, de discernimento. Separa o joio do trigo. E eu vou falar uma outra coisa. Também uma questão do advogado, né? Ah, com certeza. De não induzir com que uma mãe, que um genitor ou com uma genitora produza falsas memórias. Sim. Ele não está ali para ganhar. Eu já tive demandas, como às vezes tenho também, quando não tem jeito, tem um litígio, então vamos lá, vou trabalhar de forma objetiva e, a depender das circunstâncias, vai ter que ter um acompanhamento. Mas várias vezes, não são poucas, eu coloco freio, falo, calma, acho que você está lendo muito no Google, vendo muito sensacionalismo, coloca o pé no freio que não é assim. Isso aqui é uma demanda judicial, acaba, a vida continua. E pelo que eu estou vendo aqui, você está banalizando certas situações, então vamos com calma. Já cheguei a ter situação, já tem bastante tempo, que era até uma cliente com 2 filhos à época, crianças, eu falei, olha, pode procurar um advogado que seja mais adequado ao seu estilo de demanda. Eu já estava 2 anos com ela, 2 anos certinho, me lembro. E isso em 2011, meados de 2011, quando eu a dispensei, eu falei, olha, eu não advogo mais porque não está alinhado com o que eu quero, com a parte jurídica, técnica, comportamental, psicológica, acompanhamento psicossocial. Com a minha ética, com a minha moral. Acho que você está querendo ir além de uma coisa que é totalmente desnecessária hoje. Mas é porque eu falei aqui, não é assim que funciona. Então, eu não posso falar o que você deve ou não fazer na vida, mas comigo você não vai ficar mais. E eu já passei por duas... Eu dispensei cliente. Eu passei por duas situações. Isso, eu não te quero como cliente. Eu também já passei por 2 situações assim. Uma, apareceu uma mãe que eu achei muito estranho, porque ela se apresentava como fonoaudióloga e a criança não falava de forma nada correto. Se eu sou fonoaudióloga, tenho um filho de 4 anos, eu vou tratar meu filho primeiro, não vou? Claro. Me chamou atenção. Que tinha alguma coisa errada. Ela foi abusada, que sei lá o quê, por causa do pai, ttt. Eu chamava a criança negava tudo, ou não tocava no assunto, brincava, adorava ir. Eu chamei ela na 5ª sessão e falei, sua filha não foi abusada. Ela falou assim, então não foi ela, foi o meu filho. Eu falei, olha, eu não vou atender. Por quê? Eu falei, deixa eu te falar, você está querendo culpabilizar o seu ex-marido. E eu não estou aqui para isso. Então, eu não vou atender seu filho. Uhum. E nem atender mais a sua criança. Ela queria uma acusação. Ela já foi com uma ideia. Ela quer respaldo para validar a ideia dela. Exatamente. E outra que foi ano passado, que eu tenho até um pouco de raiva da situação, porque foi na época do 7 de setembro e era feriado. E ela veio do interior. Então, eu atendi 6, 7, 8 e 9, ou seja, o feriado inteiro.
me propôs atender. E ela queria a mesma coisa. Ela queria culpabilizar aquele pai que tinha sido um abuso. E sempre com a desculpa, olha, você não vai conseguir tirar nada dela, ela é uma criança difícil. Mas eu tenho um laudo de uma outra psicóloga que comprova. Olha, eu preciso de um laudo seu, porque eu tenho um outro laudo. Foi, como eu falei, 6, 7, 8 e 9. Nada saía da boca dessa criança. Nada contra o pai. Não tinha sinal nenhum. Aí eu fui falar com ela. Ela falou assim, você vai ter que mudar. Entreguei o laudo para ela. Você vai ter que mudar o laudo e colocar como a outra psicóloga. Eu falei, eu não vou mudar. Eu falei, eu não vou te pagar. Eu falei, sem problemas. Isso é uma questão ética minha. Ela foi comprar a ideia dela. Ela foi comprar a ideia dela. Foi comprar e aqui me vende o que eu quero. Não vou te pagar. Eu falei, beleza. Não tem problema, não. Mas eu não vou ser essa pessoa que fez esse outro laudo para você, querida. Uhum. Eu penso de uma outra forma diferente. E eu vou acreditar no que eu faço como trabalho. Não recebi, perdi meu feriado, né? De alguma forma, eu atrapalhei a vida da minha família, que teve que ir todos os dias para o consultório comigo, porque lá tem um segurança, mas no feriado não tinha, então eles foram me acompanhar. Mas, pelo menos, eu tenho minha consciência tranquila. Faz parte, a gente não está livre disso. Não. Né, de comportamento Tem minha consciência tranquila. Sim. E não receber de um ou não receber do outro não vai fazer diferença. Exato. Lá na frente a gente recebe. Claro. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento de fazer o que a gente tem, o olhar e o treinamento para aquilo. Usar das nossas ferramentas para ter essa percepção. E não passar das nossas ferramentas. Não ser comprado pela simpatia, claro. Nem pelo dinheiro, nem pela empatia, né? Nem pela uma fala torta. Exatamente. E sim pelas nossas ferramentas, pelo nosso treinamento, pela nossa ética, pela nossa moral, pelo nosso tempo de trabalho e de experiência. Eu fico imaginando a complexidade ali, nem sempre são das crianças, a complexidade nem sempre é da criança. Você vai buscar ali nos pais, ali que se resume basicamente Não, eu fico pensando, toda. Né, como que uma mãe tem coragem de sair de uma cidade longe, no sul de Minas, num feriado, me propor a isso, colocar uma situação tão tenebrosa que eu me propus e a ela também se propôs a ficar o feriado todo para que eu comprovasse uma coisa que não existia. É a maldade do ser humano. Se ela viesse, eu quero apoio profissional para avaliar uma circunstância. Eu cheguei a conversar com a advogada dela. Eu quero uma circunstância. Ela não quer sim ou não. O que está imbuído de verdade e boa-fé, eu quero uma resposta. Não tem nada disso. Poxa, devia ficar feliz. Que bom. Que bom Mas que eu não fui atrás disso, fui atrás do que eu quero. Eu falei isso com a advogada dela. Ela devia estar feliz que a filha não foi abusada. E a advogada falou, você me desculpa, Júlia. Por isso que eu mandei para você, porque eu sabia que você ia falar a verdade. Então, você me desculpa, mas essa pessoa é complicada. Eu falei, sem problema. Encontraremos pessoas complicadas todo o tempo. Exato. São as mazelas do ser humano. E da profissão, né? Se a pessoa não está aberta, não é judiciário que vai dar resposta, não é psicólogo que vai dar resposta, não é psiquiatra, não é médico, não é ninguém. Não é ninguém. Não é pai de santo, não é ninguém. Ninguém. É a vida e é isso. Exatamente. Às vezes a gente tem que aceitar e seguir em frente. Isso. Então, resumindo, eu acho que nós fomos além do que era a proposta de abuso sexual com falsas memórias, com os exemplos, mas resumindo é isso. A alienação parental é o que culmina, é o começo de uma situação de falso abuso. Sim. E a situação de falso abuso, ela vai ser cercada pelo quê? Ela vai ser inflada e cercada pelo quê? Pelas falsas memórias. Sim, exato. E você falou uma coisa interessante, muita gente hoje se discute, isso estava em voga também em discussão legislativa, a questão da lei de alienação parental, pode, não pode, faz mal, faz bem, muita coisa. E o problema nunca é da legislação, e eu acho ela muito positiva. O problema é da sua má utilização. O problema não é de uma instituição, é de quem
faz parte de uma instituição. Ah, ótimo. O problema não é de uma profissão, é de quem exerce aquela profissão. Uma coisa que eu falo sempre. Então, se a pessoa desvirtua a lei, que seja apurada pelo MP, pelo judiciário, os advogados em cima. Não é porque está tendo uma má utilização, o problema é da lei. Então, são das ferramentas... O problema se chama da capacitação. Para apuração, capacitação, tudo isso. E também a sensibilização quando se envolve criança. É preferível falar que ela foi abusada do que dormir pensando que eu cometi um erro. Mas se você for capacitado, você sabe que você não cometeu um erro. Você sabe perceber. Claro. Então, quando vem essa discussão, eu recebo muito hater no Instagram, você protege só as mulheres, você só faz isso. Não me importa, eu não protejo só mulher, não, pelo contrário. Você já me viu protegendo um homem, eu conto aqui casos protegendo, contei em outro episódio em proteção ao homem. Eu protejo o que é certo. A minha função é proteger a criança. Como na minha advocacia, em algumas demandas que eu tinha mais, hoje menos, mas assim na área de família, eu nunca quis fazer um trabalho de... eu advogo só para mulher ou para mãe, ou só para homem ou para pai, tem um divórcio, a mãe é péssima, tem um divórcio, o pai é péssimo. Isso não me interessa, porque eu acho isso aí o fim da picada. Enfim, eu avalio circunstâncias e quero o melhor, independente de quem está do outro lado da moeda. Peraí, vamos organizar objetivamente, Exatamente. Mas vamos sanar o melhor. Eu falo, quando tem criança, não me interessa quem está comigo. Em primeiro lugar, eu coloco o filho. Ainda que do outro lado esteja um pai ou esteja uma mãe, eu falo, o filho tem primeiro lugar, a criança tem primeiro lugar, que é um ser vulnerável. Então, vamos defender pelo correto. Como eu já tive cliente homem e tenho cliente mulher e tenho, como já dispensei clientes, como já dispensei, como eu falei aqui, uma cliente que eu tive também. Por quê? Porque a sua linha não casa com a minha. Então, vá procurar quem se entenda. Exatamente. Né? Minha obrigação, quando eu escolhi fazer psicologia infantil, é proteger... O certo. Infantil e jurídica, protegendo é o certo. A minha importância é proteger aquela criança. Exato, exatamente. Acabou. Exatamente. Se a mãe é correta, incorreta, se a mãe quer prejudicar, não quer prejudicar, o problema não é meu. Mas eu não vou fazer parte disso. Uhum. Exato. Não vou fazer parte disso. Como aquela. Não concordo, não te pago. Então, Porta a serventia da casa, fica à vontade, pode ir embora. Fica à vontade, perdi meu fim de semana, meu feriado, mas ok, vou dormir bem. Ganhei em consciência. Ganhei em consciência. Seu pagamento foi muito maior do que você imagina. Exatamente. Exatamente. E vira um caso para contar, um momento de educação para compartilhar com a sua família e com suas filhas. Sim. Então, assim, dadas as circunstâncias... E de alguma forma, um momento de união nossa, enquanto família, exato, né? Exato, são os desafios. Então, teve os aprendizados. São os desafios que aparecem aí. Exatamente. Mas é isso, como a gente sempre fala, a gente está em momentos bem objetivos para a gente lançar a pedrinha, lançar a reflexão, a ideia, a avaliação de temas importantes para todas as pessoas, não só da área jurídica, da psicologia, mas todas as pessoas, elas devem procurar mais informações sobre isso, que eu acho que se tornam pessoas melhores, pais melhores, criam filhos melhores e com mais saúde mental e emocional. Você falou uma coisa, criar filhos melhores. Eu não vejo essa preocupação hoje. Exato. E é uma coisa que me preocupa muito dentro de consultório. É não se preocupar em como o filho vai ser criado. Você nota muito o que hoje? Um descaso. Um descaso daquela criação. Um bem-estar mais físico e material do que Um bem-estar emocional. material do que emocional. Então eu estou levando a psicóloga que resolva. Eu não sou pai de santo, eu não sou santa. Até porque se der errado, a culpa não é minha, foi do outro. Foi dele. Então, eu não vejo esse criar filho para o melhor, sempre. E isso eu me questiono muito e chamo muito a atenção dos pais. Olha, vamos voltar, vamos repensar, vamos... E isso culmina na nossa conversa todo o tempo, né? Exato. De não pensar nas crianças. Com certeza. Né? Mas foi ótimo esse bate-papo, mais uma vez. Mais uma vez, Darcy, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Então, a gente chega ao final aqui de mais um episódio aqui do AlfaCast, o podcast do Alfa Júris. Conversamos aqui um pouquinho hoje sobre falsas memórias, abuso infantil, mais uma vez aqui com a Júlia Costa, neuropsicóloga, minha amiga. Espero que tenha valido a pena e, como de praxe, sempre peço,
Inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube do Alfajores. Sigam no Instagram. Também. Sigam a nossa página do Instagram. Eu sempre deixo aqui ao final dos vídeos também o Instagram, contato dos convidados. Curtam esse vídeo, compartilhem também com os amigos. E até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Maravilha. Eu acho que esse foi